Então, que primeira coisa, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente tem preparado esses webinários assim, com muito carinho. E meu nome é Flávia, para quem não me conhece, é porque a gente fica se falando, né, pela internet, pelos grupos, e daí a gente não se encontra muito presencialmente, ainda mais com a pandemia. Mas meu nome é Flávia, eu sou do Atendimento e Comunicação da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, para quem é novo aí. E hoje a gente vai contar com a participação do professor Paulo Alberto dos Santos, né? Eu queria agradecer a sua presença, professor, e dizer que nós vamos contar aí com várias experiências hoje, informações que ele vai passar sobre fidelização e retenção de alunos, né? A gente já está num processo de preparo para o ano de 2022, né, das escolas. E aí quem estiver lendo a tela aí vai acompanhar aqui os tópicos, né, que ele vai tratar, e são assuntos extremamente relevantes, né? A escola tem que se planejar para as matrículas, né, e captação de alunos, mas para fidelização e retenção de alunos também, né? Então eu vou passar a palavra para o professor Paulo Alberto dos Santos, vou tirar aqui a minha apresentação. Só um segundinho, Flávia. Pessoal, boa noite. O intuito dessa apresentação desse webinário, que é o professor André Azevedo, é que nós queríamos uma pegada diferente. Tipo assim, todas as palestras que eu vi nesse cenário, para esse público, é de empresa de marketing para a escola. Então, nós queríamos uma roupagem diferenciada do gestor para o gestor, de quem cuida de escola para quem cuida de escola, de quem está tendo sucesso para quem quer ter sucesso. Então, espero que vocês aproveitem e sejam aí agraciados e abençoados aí, porque tem muito conhecimento aí para vocês. Obrigado, professor. É contigo. Obrigado, agradeço as boas-vindas aí e a oportunidade de estar com vocês. Meu nome é Paulo, como vocês já sabem, sou diretor do Colégio Couto Magalhães, que fica na cidade de Anápolis, né? Sou presbiteriano de terceira geração e natural de Ceres, Goiás, que tem uma história com presbiterianismo bem forte no estado de Goiás também. E esse colégio que eu dirijo, ele pertence à Associação Educativa Evangélica, que é a mantenedora de uma universidade, que é a Universidade Evangélica de Goiás, 3 colégios, sendo um em Anápolis, um em Ceres e outro em Goianésia, e mais 7 faculdades evangélicas espalhadas pelo estado de Goiás, né? Um pouco da minha história, só para a gente entender o contexto. Eu nasci em Ceres, estudei em Ceres a vida toda e fui para Brasília no ano de 99 para cursar Geologia na UNB, na Universidade de Brasília. Acabou que lá, posso dizer que acidentalmente, eu fui trabalhar com educação, mas permaneci na educação por escolha. Depois da Geologia eu fiz Química, porque eu já dava aula de Química desde 2000 em cursinhos preparatórios. Depois eu fiz História, depois Pedagogia, e hoje a minha atuação é por ser pedagogo, por isso que na descrição aí eu coloquei a Pedagogia. E estou à frente do Colégio Couto Magalhães desde 2019, assumi a direção em janeiro de 2019, um colégio que agora em fevereiro completa 90 anos. Eu completo em janeiro 40 anos, o Colégio Couto Magalhães completa 90 anos em fevereiro. Uma escola tradicional, um baluarte do protestantismo e da educação na cidade de Anápolis, que tem uma história que se confunde com a própria cidade. E ao receber o convite, né, do André para estar com vocês, eu achei interessante, porque agora, por exemplo, eu volto de um encontro de gestores. E, geralmente, esses encontros, eles são muito voltados para o âmbito teórico. A escola deve se preocupar com isso, a escola deve se preocupar com aquilo. Outros tantos se colocam até que eles vão começar a engendrar um pouco mais ali pelo caminho do que deve ser feito, mas no fim das contas o discurso é que você precisa deles para fazer isso, né? E a gente sabe que muito do que nós fazemos depende da expertise que nós desenvolvemos. Então a minha ideia é ser bem direto com vocês, compartilhando algumas ações, atitudes e posturas que desde 2019 eu tenho tomado aqui à frente da direção e que nesse momento, ao olhar para trás, atravessando essa pandemia que estamos atravessando, mesmo assim nós temos um saldo bem positivo em alguns aspectos no que interessar, vou compartilhar com os irmãos e no final vou deixar também meus contatos para quem quiser uma outra conversa, conversar um pouco mais, trocar uns e-mails para que vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer uma projeção aqui, né, para que vocês acompanhem aqui comigo um conjunto de slides que eu preparei para orientar a nossa conversa aqui. Vocês estão vendo a apresentação?
Para mim está ótimo, estou vendo com perfeição. Está vendo com perfeição, né? Então, vamos lá. Como a gente aqui hoje vai falar um pouco sobre fidelização e retenção, achei muito interessante a fala da Flávia, que sim, nós devemos nos preocupar com a captação de novos alunos. No entanto, nós não podemos nos esquecer que o cliente mais próximo é aquele que já está conosco. Então, por isso, a questão de fidelização e retenção tem que ser uma preocupação primeira em qualquer pessoa que esteja pensando já numa campanha de matrículas para o ano vindouro. Na verdade, muitos já devem estar começando a executar essa campanha. No entanto, o que a gente chama de fidelização e retenção é algo que é relacionado à experiência, à continuidade, ao andamento, ao ano letivo como um todo. Não temos aquele momento que agora vamos ter ações de fidelização e retenção. É algo que é pensado e é resultado de todo um trabalho que é entregue ao longo do ano todo, né? E aí eu começo com isso aqui: toda retenção vale a pena? Essa pergunta, que pode parecer estranha no primeiro momento, ela na verdade tem em face o seguinte: vocês trabalham em escolas confessionais, a maioria tem uma história longa, né? Algumas bem mais longa, inclusive, que a história do Couto Magalhães de Anápolis. E a gente sabe que as escolas que têm como modelo, o que deve ser a maioria das nossas aqui também, que é de ser mantida de uma mantenedora, ela vai carregando consigo uma série de resultados que são dados pela escolha ou pelas atitudes que gestores anteriores tiveram, que conselhos anteriores tiveram, visões que assembleias anteriores tiveram, e pode ser que em determinado momento essas decisões tenham gerado um corpo de alunado que não seja mais o nosso interesse principal, o nosso foco. E aí, essa pergunta, toda retenção vale a pena? Porque, no primeiro momento, você tem que conhecer, você sabe qual é a visão da mantenedora? A mantenedora está com a visão simplesmente de entregar o serviço, alcançar as pessoas, levar o reino de Deus às pessoas através da educação, ou ela tem uma visão paralela a isso que pensa mercadologicamente? Porque eu falo, eu estou no Couto Magalhães por convicção. Eu aceitei o convite de vir para essa escola por convicção e por querer trabalhar com a instituição que fosse alinhada com as minhas convicções. No entanto, mercadologicamente ela deve ser pensada porque ela tem que continuar existindo. Ela tem que ser sustentável. E a mantenedora, que visão que ela está nesse momento? Ela está no momento de investimento, ela está no momento de contenção, ela quer atingir índices nacionais, ela quer melhorar a sua performance junto a esses medidores internacionais ou não? Agora a gente quer crescer simplesmente em número. Você quer ter resultados melhores? Você quer alcançar aí bons resultados no SISU ou não? A preocupação da formação integral do indivíduo. Então essa visão pode dizer qual classe do alunado vale a pena ou não. Além da visão da mantenedora, qual é a missão institucional? Que vai um pouco do que nós já falamos, né? O nosso propósito é alcançar as pessoas a qualquer custo, queremos alcançar pessoas que tenham interesse, queremos alcançar pessoas que tenham perfil, ou simplesmente queremos prestar um serviço educacional. Quais são as suas convicções enquanto gestor? E também, quais expectativas gravitam esse projeto? Essa escola tem um projeto futuro de crescimento, ela tem um projeto que não, quer atender um público cativo. Algumas gostam de atender simplesmente a comunidade na qual está inserida. É algumas realidades que eu conheço aqui no estado de Goiás, inclusive. Mas agora de pensar essa retenção, se toda ela vale a pena, o que mais importa para pensar essa retenção? O público que seja financeiramente fiel? Essa foi uma situação que eu encontrei em 2019. Quando eu assumi a escola, ela tinha um ticket médio que era baixo. Ela tinha valores de balcão que eram altos, um ticket médio que era baixo. Além disso, tinha um público bolsista muito grande. Não havia, há muito tempo, nenhum tipo de política de revisão das bolsas, apesar de ter o enquadramento no SEBAS, mas o número de bolsas era muito grande. E nós fizemos, então, primeiro, a renovação das bolsas e a apresentação dos critérios socioeconômicos, as entrevistas e a mensuração de quem poderia se enquadrar. Nós perdemos um grande número de alunos nesse momento, que perderam o enquadramento, logo pediram transferência. Na pandemia, assim como vocês, nós devemos ter aí observado um crescimento exponencial. Há alguns meses aqui de 2020, nós chegamos a ter uma inadimplência de 40%. Ao fim do ano, nós fechamos o ano com 32% quase. Na hora da rematrícula, a postura que era adotada aqui era a seguinte: tinha que negociar a dívida. Ela era parcelada em 10 vezes e tinha que pagar a primeira para fazer a matrícula. Eu fiz uma decisão esse ano que foi de, não, para fazer a matrícula, você precisa quitar 40% da sua dívida. E aí, nisso, implicou que eu perdi 160 alunos. Nossa, mas 160 alunos? Sim, eu perdi 160 alunos e perdi aí talvez um saldo que eu não vou conseguir resgatar de receita de aproximadamente 670 mil reais. No entanto, eu recebi 320 novos alunos. Então, eu tenho um público agora, que é um público que é financeiramente fiel. Os nossos patamares de inadimplência hoje estão na casa ali dos 14% a 16%, variando de um mês para o outro. O que temos a expectativa de finalizar o ano com algo entre 6 e 8 na hora da rematrícula, que é um valor saudável.
Então, se a gente escolhe que quer ter um público financeiramente fiel, para ser, inclusive, quem vai financiar as bolsas e aqueles atendimentos dos hipossuficientes, algumas decisões não vão implicar em retenção, e são importantes. Eu quero um público comprometido com a visão institucional? Essa também é outra realidade. Às vezes nós temos um público ali totalmente alheio à nossa visão institucional que nós desejamos. E quando eu falo desse público, eu estou falando dos clientes, que são os alunos, e estou falando também dos professores. Às vezes, fazer um corte em um professor que não tem compromisso com a visão institucional implica em perder alguns alunos. Essa é uma retenção que vale a pena? É importante você pensar. Eu quero também um público que seja engajado nesse projeto, um público que seja comprometido. À medida que você vai apertando e querendo que ele entregue mais resultado, no meu caso aqui, por exemplo, o público bolsista, ele não tinha contrapartida, e nós passamos a exigir uma contrapartida. Ele não pode ficar... ele não pode ficar devendo matéria para o próximo ano, ele não pode ser reprovado, e também nós exigimos que ele participe de algumas etapas e alguns projetos paralelos. Se ele não participar, ele não vai querer ficar no projeto, a gente acaba perdendo esse aluno. Mas cada realidade é única, você tem que conhecer a sua realidade com base nessas premissas, para tomar as decisões que são importantes, para aí sim a gente começar a pensar numa retenção desse público, numa fidelização, que é o público que vai nos levar além, é o público que vai nos fazer crescer. Dessas decisões, nós tivemos alguns momentos aqui no COUT, na minha gestão, de tomar decisões que eram impopulares, que não implicavam em fidelização e retenção, mas que agora no terceiro ano nós já estamos colhendo frutos assim muito magníficos. Nós temos um ticket médio que já aumentou quase R$180 de 2019 para 2021, isso sem ter reajuste nas mensalidades. Nós não tivemos no ano 2019 para 2020, e tampouco 2020 para 2021, por conta da nossa questão econômica que acompanha as famílias, e nós tivemos um crescimento de quase 12%. Teve segmento aqui como educação infantil, que esse posicionamento do que era importante ter como retenção e o que não era, levou a um crescimento na educação infantil da ordem de 28%. Então, cada realidade é única, você tem que conhecer, dedique-se a conhecer os intestinos de sua instituição. Saiba o que o conselho espera de você, se você é regido por um conselho, saiba qual é o posicionamento da assembleia, se tem um diretor administrativo, o que ele pensa para vocês também, quais são os grandes nuances que essa instituição tem e o que ele espera do serviço do gestor. Porque às vezes a gente está se dedicando a entregar um serviço ali que vai melhorar o perfil do público pagante, e não é isso que eles querem um crescimento numérico, eles querem, por exemplo, reinvestir um dinheiro. Aqui conosco acontece isso. A universidade, ela tem um resultado financeiro acumulado dos anos anteriores que foi muito bom. Então é um momento de investir no colégio, um investimento em estrutura que não se justifica pela receita que nós temos anualmente. Mas nesse momento, olha, pronto, você conseguiu saúde financeira, agora vamos investir no crescimento através do investimento em estrutura e vamos para o crescimento numérico agora, mas com qualidade, com pessoas comprometidas com o projeto e tendo as nossas convicções de olhar para o futuro aí, para 5, para 10 e para 15 anos especialmente, né? Empregue parte do seu tempo em conhecer também o seu público, isso é muito importante, e quando eu falo de público, não só aquele que já está dentro da sua instituição, mas da cidade, o público que você atende como um todo, o público em potencial. Conheça a sua região. Pode ser que na região tenha uma carência de um tipo de serviço que você pode entregar e isso vai gerar um aluno fiel àquelas convicções. Conheça os seus concorrentes. E aqui eu não estou falando para a gente poder se espelhar, mas até saber quais são as nossas potencialidades. Um pouco mais à frente eu vou falar do tipo de serviço que nós entregamos, o quão peculiar ele é, e a gente só vai ter noção dessas peculiaridades que nós podemos apresentar, inclusive como uma ferramenta de retenção, na hora que aquela família for lá, olha, eu estou meio em dúvida se eu quero continuar com a escola, fala, olha, mas você sabe que nós entregamos isso e nenhuma entrega? Você sabe que a nossa escola preza por isso e a nossa cidade não conta com nenhuma escola dessa natureza? E assim por diante. Então, dedique-se a conhecer a sua realidade. Ela é única e ela pode fazer toda a diferença. Como que você vai conhecer essa realidade? Existem algumas maneiras que são clichês até, mas que funcionam muito bem. Vou dizer para vocês algumas das que eu tenho aplicado, eu tenho dedicado, eu tenho gastado tempo e que foram suficientes para nós chegarmos com agora empacotar um produto como temos empacotado, temos entregado e a retenção desejável ela tem acontecido. Primeira coisa é a entrevista. Entreviste quem você puder. Entreviste tanto os membros do conselho, a sua comunidade. Quando você for à igreja, pergunte assim, olha, seus filhos não estão no meu colégio. Por que eles não estão lá? O que vocês têm como um padrão de decisão que não levou a escolher a nossa escola ainda? Entreviste também os seus alunos, os seus professores. Geralmente nós temos professores que estão na instituição há muito tempo. Eles têm um levantamento acurado dos erros e acertos que aconteceram e como que chegamos nesse quadro em que estamos hoje. Essas entrevistas, elas ajudam bastante.
Participe ao máximo de eventos, simpósios, congressos e até mesmo de armadilhas. Quando eu coloco aqui armadilhas, aí vocês sabem do que eu estou falando. É daquela empresa que te visita, não, vamos conosco, você vai ali ter uma experiência sensorial com um parceiro e tal, você sabe que ele quer te pescar. Você sabe que o maior desejo dele é que você seja um parceiro. Mas, na verdade, essa é uma ótima oportunidade. No mínimo, você vai aumentar ali o seu network. Isso já é muito válido. Tem vários irmãos que fazem parte desse grupo, inclusive aqui, que eu conheci como o irmão Francisco, né, que é diretor do Colégio Presbiteriano lá de Jataí, num desses eventos aí propostos por um parceiro de educação bilíngue. Então, nessa oportunidade, o momento do café é o mais rico. Esse momento do café você conhece múltiplas realidades e também as realidades locais, porque não é incomum você encontrar pessoas da mesma região e da mesma cidade que você. As pesquisas internas aqui nós abusamos dela mesmo. Eu venho de uma educação, a rigor, os primeiros 14 anos foram puramente nas instituições voltadas para preparatórios. No Distrito Federal, onde eu trabalhei por 20 anos, né, até vir para Anápolis, os 14 primeiros anos que eu estava lá, eu trabalhava só com segmento de preparatório. E o segmento de preparatório, ele tem algumas vantagens na formação de um educador e de um gestor, e entre elas é como nós precisamos conhecer a fundo os certames, como que os processos seletivos são organizados, como que eles são estruturados, quais são as trilhas de aprendizado que eles demandam dos nossos alunos. É isso que nos faz ter um diferencial na hora de preparação desse aluno, porque preparatório não faz nenhuma mágica de ensinar matérias para o aluno em 6 meses. Ele tem uma mágica de potencializar o tempo que o aluno tem para doutriná-lo em alguns aspectos e alguns conteúdos que tem chance de ele ter um melhor resultado. E isso faz também com que a gente conheça, por exemplo, algumas técnicas como a TRI. A TRI, ela é muito legal, eu sou fã dela mesmo, e nas nossas pesquisas eu sempre uso a TRI. Poucas perguntas, mas capaz de trazer uma aferição maior. Nós temos as perguntas de validação, e ali com cada item que nas provas são chamados de distratores, mas aqui é uma maneira de eu ter uma leitura a mais com poucas perguntas dos meus pais. Essas pesquisas, quando elas são tratadas, elas nos dão informações muito ricas. É algo que ajuda muito na fidelização. As famílias, elas vêm por conta de uma imagem, elas vêm por conta de uma proposta, mas elas vêm carregadas de expectativas. Saber quais expectativas estão sendo atingidas, quais não, quais geram maior engajamento, quais não, quais geram maior resultado, quais não, essas pesquisas, elas são muito interessantes mesmo. Você já deve ter ouvido nos últimos tempos aí que todo mundo fala que o novo petróleo são os dados, né? Os dados são o novo petróleo, o que vai produzir riqueza mesmo, e é verdade. Só que lembre-se de um detalhe, nós não usamos petróleo no nosso dia a dia. Nós usamos gasolina, nós usamos querosene, nós usamos plástico, nós usamos algo que é refinado a partir do petróleo. Os dados por si só, eles não nos entregam nada, mas esses dados trabalhados com atenção, com cautela e principalmente com propósito, eles são muito ricos para nos mostrar o que tem funcionado e onde estão as nossas deficiências, do que a gente tem errado. E talvez a gente tenha errado em algo muito simples, como, por exemplo, na insatisfação da família de esperar na fila longo tempo para pegar o aluno na saída. E às vezes não, é porque ele não está encontrando local para estacionar perto. E aí a gente consegue pensar em soluções para mitigar esses problemas que poderiam gerar uma evasão. Ou então ele não está gostando do nosso sistema de ensino. Se é um ou outro, a gente pede desculpa, é isso que entregamos e pronto. Mas se é um percentual considerável, é algo de se pensar em um novo parceiro, em uma nova entrega. Essas pesquisas realmente elas são muito ricas. E também os dados do IBGE. Se vocês procurar lá no IBGE Cidades, você vai encontrar ali uma riqueza de dados e microdados muito grande. Faixa etária da cidade predominante, crianças e adolescentes em idade escolar, se as escolas privadas têm crescido, se a rede pública tem crescido, se mais pessoas estão fazendo. Então, esses dados, eles são muito importantes para pensarmos, por exemplo, em que segmento nós vamos investir. Aqui nós temos investido muito forte na educação infantil. A educação infantil tem sido assim onde os investimentos primeiros chegaram. Nossa melhor estrutura hoje é na educação infantil. O que mais tem uma estrutura física adequada para a proposta pedagógica é a nossa educação infantil. Mas a gente ganha um fôlego ali para ir preparando os demais segmentos, porque a tendência das famílias é continuarem.
Agora, isso faz sentido porque eu moro numa cidade onde o número de crianças na educação infantil é muito grande, a assistência do município não é suficiente, os players locais não conseguem fazer frente ao que nós podemos entregar, e além disso, nesse momento, a educação infantil é a parte mais sensível do Brasil. Foi a mais prejudicada pela pandemia, onde teve a maior evasão, e essa galera está aí agora, ou agora nem tanto mais, estava em janeiro, no meu caso aqui, que eu já pude voltar semipresencial em janeiro, estava todo um pessoal para te flertar com eles ali, porque ele tinha saído da escola dele original, aí eu conseguia ver esse número de evasão, qual era esse público que estava disponível, e nós atacamos ali com ótimos resultados. O ano passado nós tínhamos uma educação infantil que ela contava com mais ou menos 184 alunos, né? Esse ano, graças a Deus, agora em agosto, eu estou com quase 280 e não tenho mais, porque algumas turmas nós não podemos receber mais alunos e é aquele quantitativo que não é suficiente para abrir uma nova turma. Então, com esses dados do IBGE aqui também, que ninguém olha para ele, porque são dados brutos, você tem que fazer as perguntas certas para ele, isso vai te ajudar bastante também quando você pensar em prospecção. E essa prospecção vem associada a esses dados internos que você tem. As crianças que estão com vocês têm irmãos? Eles são mais novos? Eles já chegaram na idade escolar? A ideia da família é estar aqui? A família viria se tivesse incentivo para 2 filhos, o segundo filho ter um desconto um pouquinho maior? Então, tudo isso prospectado traz aqui algo que não é só de fidelização, mas se torna também de captação. Relacionamento é o caminho. Instituições da natureza da nossa, elas são instituições relacionais. Está na nossa essência, porque é o nosso propósito, é a nossa missão. Nós queremos promover tanto o relacionamento com a comunidade escolar e levá-los a um relacionamento mais estreito com Deus, né? E esse relacionamento, gente, ele está nos detalhes, ele está na jornada, ele não está nas ações exatamente. A jornada é muito importante. Tendo em mente que o relacionamento é o caminho, o atendimento às famílias é primordial. Às vezes o pessoal me critica porque tem dia que eu tenho uma agenda extremamente lotada para atender questões que são totalmente estranhas, inclusive, né, à questão escolar. Cuidado e interesse no alunado, mesmo em questões que parecem estranhas à realidade escolar. Então, aquele aluno que está com problema em casa, aquele aluno que está com os pais que estão em separação, direcioná-lo para a capelania, fazer o atendimento das famílias enlutadas. Quando nós tivemos aqui, no ano passado, aqui, esse grande volume de pessoas perdendo os familiares e entes queridos, acompanhá-los de perto, atendê-los, e o que eles precisam é muito pouco. A gente vai oferecer para as famílias o nosso apoio e o que eles querem simplesmente é ouvido, é colo. Eles querem ouvir assim, não, o seu filho aqui, se ele não estiver em condição de fazer essa prova, que é amanhã, porque ele está, não, nós vamos ver, vamos resolver, ele terá uma segunda oportunidade, nós podemos atendê-lo, vamos ver se ele está aqui triste, se ele está aqui com aspectos de ansiedade. O que a família precisa é muito pouco. Nós temos condições de oferecer, mas às vezes a gente tem canalizado por uma questão logística esse atendimento só para a secretaria, para questões puramente logísticas e técnicas. Mas esse atendimento relacional, ele é primordial para uma retenção desse nosso alunado. A capelania, ela tem que ser ativa e ela tem que ter uma linguagem que alcance os estudantes. É claro que eu visito um grande número de instituições que são confessionais, né? Por motivos diversos, desde a minha curiosidade, o meu desejo de aprender um pouco mais, quanto convites, quanto oportunidades mesmo. Outro dia estive com o irmão Reinaldo lá do Instituto Bom Samaritano, lá em Franca, porque um colega meu que era parceiro ia lá, aproveitei, fui lá conhecer, conversei com ele, vi o que tinha e trouxe experiências positivas para que a gente possa aplicar aqui. Mas uma das coisas que eu vejo nas nossas instituições é que nem sempre essa capelania está alcançando os alunos. Essa capelania, muitas das vezes, ela fica como uma curadoria do conteúdo, uma curadoria do funcionamento. Dizer o que pode e o que não pode fazer. As devocionais parecem um mini culto, né? É um culto em miniatura, às vezes, e que não tem a linguagem que esses alunos querem e precisam. Pois, pasmem, um dos mais fortes pontos que eu trago para vocês da nossa retenção do alunado aqui são em ações que são promovidas por nossa capelania escolar. Na escola, eu conto com 2 capelães. Um que atende o infantil e o fundamental séries iniciais, e outro que atende o fundamental 2 e o ensino médio. O que atende o fundamental 1 e séries iniciais, ele é clown, ele é palhaço de ofício. Ele é pastor, ele é o pastor auxiliar da igreja da Vila Formosa, ali em Anápolis, mas ele também tem um trabalho paralelo em hospitais, como palhaço e tal. E ele traz isso para a escola, a pegada da contação de história de uma maneira divertida, ele faz um verdadeiro auê com essas crianças. O Kleber, que é o capelão do Fundo 2 e ensino médio,
É um cara de Santa Catarina, luterano, fez seminário presbiteriano também. Hoje ele não está em igreja e ele também é formado em educação física. E ele pega a habilidade desse, porque o labor dele e o ministério dele é relacionado ao labor. E ele faz um trabalho magnífico também com os nossos alunos. E a capelania, ela tem sido um dos maiores assistentes para promover a nossa fidelização e retenção. Não é essa a ideia que nós temos da capelania. Esse é um efeito colateral quando o trabalho para servir ao reino é feito de uma maneira que alcança o público. Algumas das ações da nossa capelania, o Brasa Morna, por exemplo. Brasa Morna é um programa de podcast, ou videocast, que a gente grava, né? Onde eu, o pastor Pedro e o pastor Kleber conversamos ali no modelo mesmo de podcast que está tão em voga no Spotify, no YouTube, como o Flow e outros tantos que vocês conhecem. Nós trazemos assuntos da atualidade, assuntos de relevante interesse, trazemos convidados, aproveitamos aquele calendário anual para fazer algumas ações importantes, como, por exemplo, em junho nós tínhamos aqui em Anápolis a Semana de Enfrentamento ao Abuso de Drogas. E aí, o que a gente vai fazer no Brasa Morna? Não, vamos convidar alguém que trabalhe com políticas públicas, né, de enfrentamento. E aí, a gente é cara de pau, a gente manda e-mail para todo mundo. E nessa a gente mandou e-mail para o Saulo, que é um cara super sério, que está trabalhando no Ministério da Cidadania. Ele trabalha junto com a ministra Damares, num diretório que é de enfrentamento ao abuso infantil e ao abuso de drogas. A gente convidou de cara, ele aceitou, teve uma conversa super bacana. Ele tem um livro que se chama Livres, que fala tudo que a família e os amigos precisam saber para se ver livre do vício das drogas. E assim, são conversas rápidas de 20 minutos e que o alunado assiste. As famílias assistem, a comunidade escolar assiste, e também isso vai para fora dos muros da escola. Isso tem gerado engajamento à medida que os alunos estão querendo ser convidados, eles querem participar, eles trazem ideias. Nós íamos lançar um outro programa, que eu vou falar com vocês aqui, que é da capelania também, que era o Serum, que era o de combate ao bullying. E aí nós trouxemos 2 alunos para conversar conosco. Uma aluna que no passado foi vítima de bullying e um aluno que nunca foi, mas que viveu essa experiência por ver colegas, por intervir para que isso não acontecesse. Então, essa ação é uma que comunica com o nosso público, né? O Serum é um projeto que nós criamos aqui, que tem até essa aqui, a capa do nosso manual. Um manual onde cada sala, uma vez por mês, um aluno é responsável por apresentar e relembrar os colegas sobre o que é bullying, o que isso traz, as feridas que isso gera, à luz da Bíblia, o que isso é. Então, o Serum, hoje também, é um carro-chefe da nossa escola, que gera engajamento. Os alunos fazem teatro, eles fazem uma série de outras ações, os professores estão envolvidos num treinamento para saber lidar com isso, e é uma ação que surgiu dentro da capelania. Nós temos o Acampa Couto. Gente, se tem uma coisa que a igreja tem expertise em fazer acampamento, se for de adolescente, então nem se fale. Por que as escolas confessionais que contam com o apoio da igreja não fazem? Nós fazemos. O Acampa Couto aqui não foi eu que criei. Quando eu cheguei já era a 17ª edição. Essa que vocês estão vendo a foto aí é a 19ª edição. Nós pegamos os alunos, levamos para o acampamento aqui perto da cidade, na verdade fica em outra cidade, que é em Cocalzinho, El Rancho, um acampamento da Igreja Presbiteriana de Anápolis, que tem alojamento, que tem cachoeira, tem contato com a natureza, e é uma experiência que nós levamos os alunos para lá, é esporte, é jogo noturno, é brincadeira e é compromisso de vida, é palavra também. E os alunos, tem uns que às vezes não saem da escola porque eles querem participar do Acampa Couto. O acampamento, ele realmente traz marca na vida das pessoas. E como já tem 18 anos, nós temos muitos relatos de conversões, inclusive, que vieram por conta da participação no Acampa Couto. Esse é um evento que gera grande engajamento, grande movimento na escola. Quando a gente começa as aulas, eles já ficam, qual vai ser o tema do Acampa Couto? Vai ter. Infelizmente, esse ano é o 2º ano consecutivo que nós não temos. Nós tivemos 2018, tivemos 2019, não tivemos 2020 nem 2021. E os alunos ficam ali querendo participar também, porque ele traz vivências, tem toda uma preparação, tem os ex-alunos que vêm participar, esses ex-alunos geram engajamento, uma sensação de pertencimento, tudo é muito bacana. Os ex-alunos como os monitores, né? E nós temos também um programa socioemocional, que é o Azimuth, que fomos nós quem criamos. Quando começou a ficar mais forte a tendência das escolas, quando a BNCC trouxe a obrigatoriedade, na verdade, das escolas terem um programa socioemocional, né, nós visitamos vários, é provável que vocês adotem algum desses programas, mas o que nós vimos é que esses programas eram caros, porque ele entra no curso escola, além disso, ele tem uma ingerência muito grande,
nós tínhamos um temor muito grande, como, por exemplo, a gente quer saber qual que é a base teórico-filosófica que vocês trabalham. Aí eles, não, nós aqui trabalhamos com valores, como o respeito. Não, tudo não. Os valores nós sabemos e nós queremos todos eles. Mas o que você entende por respeito? Porque tem uma diferença muito grande, né? O respeito é saber que o outro é a imagem e semelhança de Deus, que Deus tem um mandamento máximo que é amar ao próximo, e respeitá-lo é amá-lo? Ou não, vocês entendem que respeito é cada indivíduo em si é único, cheio de livre-arbítrio, suas decisões a qualquer custo devem ser respeitadas e aceitas. Isso era muito perigoso. Então nós resolvemos criar um programa socioemocional, que é o Azimuth, que nós dividimos em educação infantil até primeiro ano, segundo ano até sexto, e de sétimo até nono, até oitavo, e o ensino médio. 4, me desculpe. E cada um tem uma pegada. Lá no infantil são as historinhas com bonecos, no Fundi 1 já entra uma historinha que são esses personagens que vocês estão vendo aqui, em um audiobook. Semanalmente tem uma historinha, tem um desafio, e os alunos têm que tomar decisões pelos personagens, saber quais eram as decisões mais acertadas, e nós trabalhamos os valores. No Fundi 2, a gente trabalha com uma espécie do que seria um RPG, que é uma historinha também, só que para os personagens mais adolescentes, e aí eles tomam decisões com base nas virtudes que estão em foco, e no ensino médio nós fazemos uma fala introdutória com vídeo que exorta, que coloca numa mesa, mas o professor aplicador é o responsável por conduzir e levar o que nós cremos. O Azimuth também, ele sempre tem a materialização ou concretização do valor. Então, nós pegamos e levamos para fora da escola. Quando era generosidade, vamos fazer o quê? Nós damos apoio a um programa aqui social na Fazenda Betel, que é da União Evangélica, que atende crianças carentes. Então, os alunos conseguiram um par de sapato para cada aluno lá, novo, um par de tênis novo. Quando foi outra vez nós falávamos de gratidão, os alunos do ensino médio fizeram vídeos para agradecer aos profissionais que estavam na linha de frente do combate à Covid, mas que não são lembrados. A gente via que sempre que ia falar dos profissionais, falava dos médicos e enfermeiros. Ninguém fala do fisioterapeuta, ninguém fala da pessoa que faz o atendimento na portaria do hospital, ninguém fala do pessoal da limpeza do hospital, e eles produziram vídeos de gratidão para esse pessoal. Então essa materialização e concretização gera uma sensação de pertencimento que o aluno ele não quer sair daqui. Ele tem a oportunidade de crescer aqui dentro, de participar desses programas todos e de materializar a sua fé em algo concreto, algo que é, de fato, não um discurso, mas uma realidade, uma cosmovisão genuína. Então, isso nos ajuda muito também o programa socioemocional que nós desenvolvemos aqui. Nós não temos representantes de sala, nós temos representantes pastorais. Cada sala tem um representante pastoral, que, claro, ele também tem que lidar com essas questões técnicas, operacionais e logísticas, mas a preocupação de trazer para o capelão, esse rapaz aí de camisa cinza que vocês estão vendo, é o nosso capelão, o Kleber, e aí eles trazem aquele aluno que está precisando de atendimento, aquela conversa estranha que eles escutaram, aquela pessoa que está se questionando, só que a gente faz algo divertido com eles também. Nesse dia aqui, por exemplo, esse outro rapaz de barba que vocês veem, é o nosso designer e editor lá do EAD. Então ele veio para dar uma dica para esses alunos de foto mobile. E aí os alunos aprenderam como fotografar, como filmar com o celular, para na hora dos programas, as devocionais, eles criarem pequenas peças para a gente postar no Instagram, para a gente eternizar aqui na escola e guardar como recordações. Então a gente vai envolvendo e eles querem ficar na escola, porque a escola não oferece possibilidades como essas aqui. Além dessas experiências com a capelania, você também tem que pensar em oferecer projetos, produtos e experiências que não podem ser copiadas. Porque, por exemplo, se a gente pensar em algo que todo mundo está correndo atrás hoje, que é um programa bilíngue, você tem aí um card muito grande de opções e todos são muito parecidos. Todos entregam mais ou menos a mesma coisa. Eles têm material didático, têm assessoria pedagógica, tem treinamento de professores, tem um acompanhamento de gestores, tem feedbacks devolutivas, tem uma certificação. Todos são muito parecidos, empacotam a mesma coisa, mas a gente tem que criar aquilo que outros não têm condições de copiar, né? Isso fideliza o nosso aluno. E essas ações da capelania, elas não podem ser copiadas. As outras escolas não têm capelania. E quando tem lá o SOI, o Serviço de Orientação Estudantil, vai para uma vertente muito diferente, que não tem condição de fazer o que nós fazemos. Mas, além disso, se posicione. Você tem que se posicionar. Por muito tempo, as instituições confessionais dos Estados Unidos quiseram se afastar desse selo. E perderam muito espaço. Hoje o movimento é de retornar. Se você, por exemplo, acompanha uma história da Liberty ou da Azusa, você percebe que há um posicionamento de fortalecimento da confessionalidade enquanto algo que possa agregar, que possa reter, que possa atrair. Se posicionar é muito importante e vivemos um momento político que, apesar de conturbado, ele é favorável.
nós vivemos um momento, né, de fortalecimento de uma direita ou do conservadorismo, e de alguma forma nós representamos o conservadorismo, as tradições. Se posicionar é importante. É uma questão que na minha cidade aqui, por exemplo, nós temos alunos que falam assim, não, eu quero fazer vestibular para a Uni Evangélica, que é privada. Porque o pai fala, Deus me livre, meu filho ir para a UNB, meu filho ir para a UFG. Então, se posicionar é algo que traz atenção, que traz fidelização e não afastar. Encontre interseções entre os desejos do público e a proposta institucional. Nós queremos que o público tenha aqui uma experiência saudável e desejável, como, por exemplo, a possibilidade de se envolver em projetos sociais. Mas, para aí, a nossa instituição também, ela, por natureza, sempre está envolvida com projetos sociais. Nós podemos ter a confluência disso e criar um produto que seja bacana, que tenha uma ótima entrega também. Seja criativo nas datas comemorativas e eventos extracurriculares. Às vezes chega lá Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sempre vê mais do mesmo, mais do mesmo. É a família, manda o dinheiro, compra a lembrancinha, manda para casa, manda um cartão. Agora, e se a gente pegar e criar uma experiência que é diferente? Aqui, por exemplo, no Dia dos Pais, nós fizemos uma maratona, pai e filho. Então tinha vários circuitos, porque aqui na cidade está começando a ter muitas coisas de... Quer dizer, agora parou, né? Mas estava numa vibe muito grande de corrida de rua. O pessoal está com fôlego assim, contido, querendo fazer atividade física por conta, né, de que ficou muito tempo trancado em casa e por afastamento social. Traga também, nas datas comemorativas, algo a mais, que possa gerar uma experiência de pertencimento. Ofereça a nossa maior expertise, a missão na forma de um produto consumível vantajoso. Por isso que eu trouxe para vocês tantas ideias do que nós fazemos com a capelania. A capelania é a nossa maior expertise, ela está na nossa missão e é um produto consumível vantajoso, porque ela fomenta vivências, ela fomenta experiências, ela fomenta a cosmovisão, ela fomenta uma visão acurada, assertiva e sóbria nas decisões de futuro. Nós temos que transformar isso num produto que seja consumível e vantajoso. E às vezes todo mundo já faz isso, só não está fazendo a entrega como deveria. Estimule as famílias também a divulgarem as suas marcas. Olha só, aqui tem 2 exemplos para vocês. Agora, sempre que chega as datas comemorativas, é aquela enxurrada de figurinhas, né, no WhatsApp ou no Instagram. E aí nós fazemos aqui a nossa, a homenagem à mulher, a homenagem aqui aos pais, mas a nossa marca vai ali. As famílias se posicionam, elas colocam nas redes sociais, elas passam no grupo ali, ou ela passa até para um parente, para um amigo, porque ela é o que ela recebe ali. Então a gente sempre, nas datas comemorativas, deixa uma figurinha, deixa um cardzinho, deixa algo para o Instagram que possa ser postado, ou até que possa ser customizado. As famílias nos ajudam muito. E se elas te ajudam a divulgar, é óbvio que ela tem uma sensação de pertencimento, ela vai se fidelizar. E às vezes o que falta para ela saber que ela está fidelizada com a escola é só a oportunidade de fazer algo pela escola, de ser chamada para próximo, é o que ela precisa. A nossa marca é divulgar também, por exemplo, no Dia dos Pais aqui, ó, nós fizemos um porta-retrato, aí ele tinha que colocar a foto da família, né? E acaba que as pessoas colocam na geladeira, elas colocam na sua residência, que é um local de convivência, que gera familiaridade, que gera pertencimento. É uma experiência de branding com a instituição, mesmo não estando exatamente na instituição, no seu local de trabalho, na sua mesa de trabalho, na sua estação, né? Estimule as famílias a divulgarem também, como nós fizemos aqui, ó, no Dia das Mães e Dia dos Pais. Nós fizemos um totem, fizemos lá uns cartazinhos para os filhos, para mensagens, e colocamos distribuído em todas as entradas da escola. Então eles iam lá e acabavam divulgando e publicando, e isso gera sensação de pertencimento, isso gera fidelização, porque ele se enxerga como super pai do Couto Magalhães, ele é uma super mãe do Colégio Couto Magalhães. Então isso não é só um discurso, é um posicionamento, e quando ele se vê, ele está envolvido conosco, e de maneira saudável, de maneira proba, né? E os brindes personalizados também geram um engajamento muito grande. No Dia das Mães, nós fizemos uma almofadinha de pescoço, porque toda viagem a gente vai estar junto com a família. Nós fizemos uma caneca para o Dia dos Pais, porque todo café da manhã, provavelmente nós estamos ali com o pai. Lembrando que ele está conosco, lembrando que ele faz parte do nosso time, da nossa instituição, da nossa comunidade escolar, né? E agregue benefícios ao curso escola. Isso é bem capaz de trazer fidelização também, à medida que o curso escola ele é pensado como um custo. Se ele elimina outros, a família vê, então, mais vantagens. Alguns nós temos aqui, programa bilíngue. Isso aí hoje a maioria já tem, mas ele tem que ser divulgado. O programa bilíngue não é só aumentar uma carga, não é exatamente se transformar em uma escola bilíngue, vai depender muito das decisões de vocês. Mas é algo que pode eliminar o curso de inglês. Elimina uma rotina dele a mais e elimina um custo a mais também. Os desportos, nós oferecemos aqui os esportes coletivos gratuitamente.
não é educação física, é desporto escolar mesmo, né? Então tem ali o futebol, handebol, vôlei, badminton, e oferecemos outros com um custo simbólico, mas que também traz receita, no caso do judô, no caso da natação, no caso da dança, nós temos ali um custo, mas é muito simbólico mesmo, gente. Pra vocês terem ideia, a gente está praticando aqui R$150 por semestre, né? Cada semestre, a família desses 3 esportes aí, eles pagam R$150, né? Arte e cultura, a oportunidade de participar de um coral, a oportunidade de participar de uma mostra de artes plásticas. Então, isso também tem sido algo que vai evitar a família ter um custo com ateliê, com aula de canto e algo assim. Nós estamos também começando no currículo colocar instrumentos. Então, tem a flauta doce, tem o ukulele, tem a... Meu Deus, esqueci o nome agora. Aquele que parece um tecladinho de sopro, estaleca, né? Enfim, temos colocado os instrumentos, que acaba que é uma musicalização inicial com contundência, conhecendo teoria musical, o ritmo, ler partitura e tudo mais. Educação tecnológica, talvez seja algo que agora as famílias cada vez mais vão buscar. Hoje eu fiquei muito feliz, a nossa equipe aqui do colégio, uma das equipes, ela se classificou para a etapa nacional da OBR e está no currículo, educação tecnológica. Todos os alunos do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, semanalmente tem uma aula de tecnologias integradas, que não é só a robótica ou a programação, traz o FID, o IoT, o NFC, a impressão 3D e outros tantos que acabam agregando e eles não pagam a mais, não pagam por fora isso. E também veio como uma vantagem. Opa, eu vou permanecer na escola, não tenho que pagar a escola de inglês, não tenho que pagar a escola de futebol, não pago para ele ter aula de música e nem educação tecnológica. Isso tem gerado uma fidelização, né? Agora, para ter isso aqui, claro, gente, a gente não está cortando a carne, não. Lá em 2019, quando eu fui fazer o ajuste, eu fiz o estudo de preço do ticket médio, vi quanto precisaria aumentar para que corrigisse nesse ticket médio o valor de balcão, e peguei esses serviços aqui e coloquei na composição de custo, porque ele diluído parece simplesmente o reajuste de um ano para o outro. Ah, não, mas um pouco vai chegar, um pouco vai. Mas o público fiel e cativo, financeiramente depositário, ele vai permanecer conosco, é uma boa. Gourmetize a sensação de pertencimento. A gente está na era de gourmetizar, né? Tudo é gourmetizado. Você tem tudo gourmet. De pipoca, cachorro-quente, sanduíche, tudo gourmet você já tem. E por que não a sensação de pertencimento? Ele se sentir bem, se sentir diferente. Não estou falando de fomentar a vaidade, mas desenvolver o orgulho. E esse desenvolver o orgulho, gente, para a criança, para o adolescente, para a família, ele perpassa por coisas muito simples. Como, por exemplo, ele receber esse brinde do Dia dos Pais e Dia das Mães sem ter um custo adicional. A gente não cobrou por esse brinde. Ele estava no meu custo de escola. Está pago na mensalidade, então eu posso oferecer agora, né? Quando a gente vai oferecer uma atração especial, por exemplo, nós temos aqui também a escola de pais. Ela está suspensa porque nós vimos que o formato à distância com as famílias não funcionou. Mas a escola de pais, nós temos um parceiro aqui na cidade, mas ele vai onde vocês estiverem, tá? Que é o pastor Klaus, ou o professor Klaus, que ele é de um movimento mundial que se chama O Mundo Precisa de um Pai. E aí os filhos dele estudam na escola, ele veio se apresentar para mim, que ele estava chegando da África do Sul, ele estava vindo para a cidade, a gente não poderia dar algum tipo de incentivo, porque ele era meio que missionário. E aí eu falei, que missão que o senhor faz? E fui conhecendo, eu falei, senhor Klaus, que bacana, cara, eu vou ver alguma coisa para você aqui sim, mas eu quero saber como que funciona esse mundo precisa de um pai. E ele me falou e de repente eu vi, é o que a escola precisa, é o que os pais precisam, é falar de criação de filhos, da importância da referência paterna na vida dos filhos, como isso pode desenvolver traumas, e é um estudo muito bem feito, que eles estudam população carcerária, alcoólatras, usuários de droga, e trazem uma relação com a estrutura familiar. Então, quando você diz assim, olha, minha escola vai oferecer gratuitamente para os pais uma escola de pais, eles têm isso como uma gourmetização da proposta. Nenhuma outra escola tem uma escola de pais, né? E você pode pensar num outro formato diferente, que não seja esse, né, ou que seja voltado, como nós já fizemos aqui, para a segurança digital, como que as famílias fazem para acompanhar e monitorar os seus filhos no uso dos guardians, dos equipamentos, né, como que eles fazem para saber, através do celular, onde o filho está, como definir zonas de segurança. A gente já deu esse curso para as famílias também. Nós gourmetizamos a sensação de pertencimento não só para as famílias, como para os alunos também, para os professores também, de ter orgulho de trabalhar conosco. E como eu falei, vem de maneira simples. É uma estrutura diferenciada também. Invista em estrutura sempre que for possível. Sempre que puder investir em estrutura, estamos nesse momento. E quando eu falo de investir em estrutura, o pessoal pensa que é gastar muitos milhões, assim. Se tiver muitos milhões é ótimo, mas geralmente não temos, né? Mas é ter um ambiente acolhedor,
Hoje, mais do que nunca, a escola é linda quando ela é feita pelos alunos. As nossas propostas teórico-metodológicas, né? A maioria hoje se diz sócio-interacionista, o aluno produzir o seu conhecimento, o aluno produzir a sua arte, isso pode ficar lindo, isso pode ficar muito bem estruturado. E, claro, que espaços mais confortáveis geram também uma gourmetização. Nossa, meu filho estuda numa escola que é bonita, uma escola que é limpa, uma escola que tem uma jardinagem em dia, uma escola que é confortável. Isso também gera essa sensação. O uniforme é a sua marca, cuide dele. Foi tão interessante isso. Quando eu vim para cá, a marca do Couto Magalhães é essa marca que vocês estão vendo no slide aí, uma letra tipográfica e tal, que remete ao ano de fundação. E quando eu vim para cá, a marca, se vocês olharem nas redes sociais, a gente está em transição do uniforme, então ainda vai ver muita criança com uniforme antigo. E aí a marca do Couto parecia uma marca de colchão, sabe? Ele lembrava Ortobon. Ele era azul e branco e vermelho, e tinha um traço suavizado em vermelho. Quando eu olhava, eu só via colchão. Eu falei assim, não, gente, vamos mudar essa marca aqui. Ninguém tem orgulho de usar esse aqui estampado. E você realmente não via crianças andando no shopping, crianças andando no parque com o nosso uniforme. E quando a gente mudou para essa letra tipográfica, fizemos uma camisa bem sóbria, bem linda, um agasalho. Nossa, o agasalho é muito bonito, parece uma jaqueta daqueles líderes de time de futebol americano, sabe? Uma jaqueta aqui com uma gola e tal, azul, com a letra tipográfica. Gente, é um sucesso. Esses meninos não tiram isso para nada. Fim de semana você vem na igreja com uniforme. Isso é sensação de pertencimento. Isso gera fidelização. O seu uniforme é a sua marca. Às vezes a gente não se preocupa com isso. Pensar, não, é só um uniforme. Mas não. A marca gera engajamento, gera fidelização. O aluno, depois que ele tem uma certa idade, ele é muito responsável pelo fator de decisão pela escola que ele vai estudar. Ele quer estar com a turma dele. Ele quer estar onde ele é desenrolado. E ele tem que gostar de estar conosco. Nós temos que ser a escolha número 1 desse adolescente e dessa criança, e claro, dessa família, né? Invista no branding. É uma coisa que geralmente as pessoas, principalmente o pessoal de captação aqui, quando eu falava de alguns eventos que eu queria fazer, eles falavam, não, isso não gera lead. Tudo é gerar lead, é ter lead. Eu falei, não, mas não tem que gerar lead, a gente tem que gerar uma experiência, né? O branding, né, por definição, são ações alinhadas ao posicionamento, ao propósito, ao valor da marca. Ele quer despertar a sensação. Ele tem que criar conexão consciente e inconsciente, que na hora da decisão e contratação, ela vai ser importante. Então, essa experiência, geralmente, ela não traz um retorno financeiro imediato, mas ela traz engajamento, ela traz fidelização e ela traz captação. Algumas das ações que a gente tem feito aqui na cidade e que tem gerado, assim, resultados dessa experiência com a marca, né? Aqui nós temos a ala 2, que vocês sabem, é a base aérea de Anápolis, né? Aqui não, né? Lá em Anápolis, que agora estou em Goiânia, que é onde ficam os Gripens, os novos caças da Força Aérea Brasileira, né? E todo ano eles têm um evento que é o Portões Abertos, que recebe a população da cidade toda para ver os aviões, conhecer a estrutura e as instalações. Nós, todo ano, vamos para lá e montamos um espaço que é uma mega brinquedoteca para receber os filhos de quem está lá. Então, o pessoal, às vezes, quer andar um pouquinho, tal, e quer deixar a criança um pouquinho ali para olhar o avião, tirar uma foto, aí deixa lá com a gente vai, pega o lead, mas que é um lead muito pouco qualificado, tá? Geralmente as ligações não são muito bem sucedidas, mas o pessoal reconhece a escola. Nossa, é o Couto Magalhães, olha, eles se preocupam com o outro, olha. E isso está nos nossos valores. As famílias que têm compromisso com isso vão enxergar e falar assim, nossa, o colégio está lá dando apoio para as famílias e também dando experiência de aprendizado, que são oficinas pedagógicas, são oficinas de como produzir massinha, como fazer uma bela obra, como também a gente faz um momento de contação de história, usa as histórias bíblicas, mas também é evangelismo, no fim das contas. O Dia da Criança, a gente tem um shopping aqui mais badalado que é o Brasil Park Shopping, ele tem um brinquedo central. Então, no Dia da Criança, nós também fazemos uma ação lá, com pintura de rosto, com oficina de modelagem de massinha, com oficina também agora de tecnologia, para os meninos montarem teclado de massinha e coisas assim, para o público também. É uma experiência que quem é da escola fica feliz, fica satisfeito, vai lá, quer falar com a gente, quer conversar, quer tirar uma foto, isso vai para as redes sociais como um todo, ela se sente, nossa, estão presentes aqui também, estão nos acompanhando no Dia da Criança. O Couto Tech foi uma feira de tecnologia que nós fizemos aqui para os alunos demonstrarem as produções que eles tiveram, né? E aí a gente não pôde chamar o público externo, não pôde trazer as famílias, mas nós levamos para as famílias, nós fizemos uma live, fizemos um vídeo aí e divulgamos e todo mundo viu. Foi um movimento muito grande. Em Anápolis tem a Unicetec, que é a iniciativa da prefeitura também de tecnologia, ficaram muito interessados da gente fomentar algumas startups
para pensar uma Smart City, coisas assim, que os alunos já fizeram nos projetos, né? Também uma experiência de branding. O Circuito Enem, quando vai chegando agora o segundo semestre, nós oferecemos eventos preparatórios para o Enem. O ano passado nós fizemos ele totalmente online, aberto para a comunidade como um todo. Nós tínhamos um quantitativo assim de mais de 800 visualizações em cada um dos eventos online, que a gente achou um relativo sucesso. Um sucesso bem interessante, que é uma oportunidade da família em casa ver também como que a gente faz isso em sala de aula, né? Como que é diferente uma preparação específica para uma prova. E aqui é o tempo todo a gente dando consultoria para as rádios, para os portais de notícia e para os jornais locais, para nos posicionarmos sobre esses temas. E é claro, como o Churchill dizia, tem... Oi? Como o Churchill dizia, existem duas razões para você fazer uma guerra, a boa e a verdadeira. Eles nos procuram simplesmente para ter ambientação, né? Mas nós temos a oportunidade de trazer um olhar diferenciado. A família que sempre está nos ouvindo na rádio, o dia que eu vou na rádio ou na TV ou saio do jornal, é o tempo todo chegando mensagem no Instagram, o pessoal falando, e claro, você tem que conectar isso com as suas redes sociais. Então, se a gente vai na TV, a gente tira uma foto dos bastidores, o professor Paulo está hoje lá na TV Anhanguera para falar sobre isso. Não perca, hoje às 19 horas no programa do Newton, o professor Paulo vai estar falando sobre o retorno ao presencial. Então a gente tem que conectar com a nossa mídia e com a nossa rede de contatos para levar isso para outro patamar. E tem que ter a nossa cara, sempre. Tem que ser algo moderno. Isso aqui, por exemplo, é o que nós usamos para a chamada da feira de tecnologia. Tem que ter a sua marca, tem que ter o nome descolado, tem que ter uma sensação de pertencimento e tem que trazer algo que eles estão vendo nos jogos, em tudo que eles fazem no dia a dia. É isso que é relevante. O caminho que nós temos seguido é esse. Tem bastante coisa que a gente tem feito aqui, mas me pediram para ficar entre 40 minutos e 1 hora. Eu estou no limite aqui já de 50. E estão aí os meus contatos, tá? Esse é o meu e-mail, esse é o meu telefone, pode me mandar mensagem, pode me ligar, pode mandar e-mail, que aí, quando precisarem, eu estarei à disposição dos irmãos para a gente trocar mais ideia, mais experiências, se você quer saber um pouco mais como que a gente fez uma dessas ações, se você acha que faz sentido para a sua realidade, porque não se esqueça daquele slide, cada realidade é única, as nossas necessidades não são necessariamente as necessidades que vocês têm, o nosso público não é o público que vocês têm. Pra vocês terem ideia, o nosso público aqui em Anápolis é um público de uma renda, a renda que atende o nosso ticket médio é interessante. Nós temos hoje perto de 1.300 alunos, do infantil até o ensino médio. Existem grandes players, mas na cidade nós temos um público conservador, provinciano, um público que não é muito afeito a coisas assim que tenha grandes rompimentos. Eu estou querendo comprar uma briga enorme de colocar material digital, por exemplo. Vai ser uma briga boa. Mas estou preparando um terreno, faço pesquisa com as famílias, faço uma palestra de conscientização, procuro um parceiro, está na hora? Talvez não esteja. Daqui a pouco eu posso dizer, não está na hora não, vou esperar isso para 2023, alguma coisa assim. E o público de vocês é diferente. Mas quem quiser conversar, trocar uma ideia, tomar um café, nem que seja virtual aí, para a gente ver se tem alguma confluência de interesses à disposição. E assim como agora também, se alguém tiver alguma pergunta, à disposição também. Obrigado. Eu apresento a gratidão de poder ter sido compartilhado da sua fala, viu, Paulo? Muito bom. Eu estou aí com duas imagens, eu e minha esposa, que é coordenadora aqui do colégio, e eu cá embaixo, porque eu estava com o celular e estou falando pelo celular e vendo pelo computador, ficou confortabilíssimo. Em 1 minuto, eu assumi o colégio aqui mais ou menos igualzinho a você, 1º de novembro de 2018. Peguei o colégio com a inadimplência média daquele ano, 2018, de 33%. 2019, 2020, 2019 foi abaixo de 2, 2020 com pandemia foi abaixo de 5 e esse ano com pandemia está abaixo de 10 até 30 de julho, graças a Deus, mas é muita prova, viu? Muita prova, e a decisão com relação a quem está devendo não é negociar não, aqui quem está devendo não matricula, e eu fui feliz com isso, graças a Deus. Obrigado. Justamente uma retenção que não é interessante, né? É um corte agora, mas que traz um resultado financeiro imediato. Exatamente, é isso aí. Então, eu queria agradecer o professor Paulo aí pela... A primeira coisa que eu vou terminar de agradecer, que eu perguntei para o André quando eu vi o itinerário, eu falei, André, a gente só tem 50 minutos, 40 minutos, ele vai dar conta de falar tudo? Ele falou, vai dar certo. Realmente foi muito importante. Eu coloquei aqui, quem quiser pode
ficar à vontade, colocar no chat, eu leio, ou pode levantar a mãozinha e fazer a pergunta, porque, caramba, o trabalho de vocês é excelente, hein, Paulo? Parabéns. Obrigado. Meu poder de concisão eu venho desenvolvendo há muito tempo. Eu sou professor de Química, não estou. Em Brasília, eu participava de um programa de política pública para a juventude, que eram aulões para o Enem. Eles me davam 1h50 para preparar para o Enem, em Química, e eu fazia. Então, eu fui desenvolvendo a capacidade de concisão. Eu já vi vocês, estou grato a Deus pela vida de vocês, e vou aproveitar e vou deixar vocês ouvirem, Paulo, e depois eu pego o link, viu, André? Por favor, não me deixe fora, não. Deus abençoe todos vocês, viu? Campo Formoso espera vocês. Podem visitar aqui. André já veio aqui recentemente. Campo Formoso é muito bonito, é a cidade das pedras e das grutas. O nome combina bem. Pronto. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Realmente, esses 50 minutos valeram por 5 horas, né? Muito ricos. Muita expertise mesmo. Mais alguém? E só veio agregar, né? Eu até anotei aqui o que o professor Paulo falou, escola linda é aquela feita pelo aluno, né? A gente vê a escola, olha para os gestores, os professores, acha que é só o aluno que vai ser beneficiado, mas não, ele tem que ser atuante, né? E aí, essa questão do treinamento de pais, né? Que é o gourmetiza, a sensação de pertencimento, muito boa. Educação tecnológica, que envolve vários assuntos na área de tecnologia. Eu fui anotando tudo, viu? Eu não sei se você vai disponibilizar, professor, para a gente esse material. Claro, posso mandar na sequência, eu já mando para o André. A gente pode mandar para quem participou, né, por e-mail. Depois, né, André? Isso tudo só serve se for para ser compartilhado, senão não serve para nada. Que bom, a gente também vai compartilhar esse vídeo no YouTube, depois a gente vai compartilhar com vocês lá no grupo. E eu queria saber se tem alguém que tem alguma dúvida, falar alguma coisa. André quer falar alguma coisa? Ou a gente já encerra? Nós tivemos uma reunião recente, um segundinho, Laís, com o pessoal de cultura maker, programação, robótica e essa coisa toda. Aí está chegando aí uma nova parceria para a NEP e seus associados, né? Então, estamos indo nessa direção, né? Oferecendo os diferenciais e os associados estando mais competitivos, oferecendo essa gourmetização aí. Tenho certeza que o sucesso é um pouquinho mais adiante nesse caminho. Nossa, professor, eu gostei muito das suas explicações, das suas dicas, e realmente a minha escola ela é bem pequenininha. Nós começamos agora em 2020, então temos 2 salas, e eu já peguei seu contato, e eu gostaria de saber se eu posso te ligar, pedir algumas informações, algumas orientações até, em algumas situações aqui. Claro, eu disponibilizei o contato é justamente para isso. Até disponibilizei os que eu uso, porque a gente coloca LinkedIn, Instagram. Não, eu telefone e e-mail, esse eu olho todo dia. Os demais, assim, é muito raro mesmo, mas no WhatsApp, no telefone e no e-mail, todo dia eu estou monitorando e, claro, se não satisfação, conversar mais com a irmã. Obrigada. São muitas coisas que eu estou até meio assim, muitas coisas boas, que agora tem que ver o meu contexto para ver, né, ver a minha realidade, né, para poder estar seguindo aí algumas dicas, né, que eu achei muito valiosas mesmo, viu? Muito bom, parabéns. E parabéns para a NEP por proporcionar isso, né, para gente. Obrigada. Que bom, irmã, eu agradeço também o prestígio. Obrigada, Laís. O intuito é a gente fazer isso, dividir experiências, né, informações. E a Alciane, ele está agradecendo também, não sei se você está acessando o chat aí, professor, agradecendo o conteúdo, o compartilhamento de experiências, tá? Mais alguém quer falar? Podemos encerrar? Eu compartilhei o site do Couto Magalhães, tá? No chat também, para o pessoal conhecer um pouco mais. E eu acho que é isso, né? Então, a gente encerra por aqui. A gente quer te agradecer, professor, e toda
o conteúdo, a experiência compartilhada. Dizer que nós também estamos à disposição do Couto Magalhães, se quiser compartilhar algumas parcerias para que a gente possa dividir e conversar, para que a gente possa multiplicar isso dentro da ANEP, a gente fica também aberto a isso, tá bom? André, você quer falar mais alguma coisa? Isso aí, boa noite a todos, obrigado pela participação e nos vemos nas próximas atividades da ANEP, no ANEP News, no programa de amanhã, no podcast logo em seguida, e teremos trechos desse evento nos podcasts também. Obrigado, professor, Deus abençoe e faça o seu trabalho prosperar. Meu parabéns. Obrigado, agradeço a oportunidade mesmo de estar com vocês aqui, e é um relacionamento que começa e vamos levar isso adiante aí, né? Quem me procurar aí, a gente se encontra também por esses eventos aí do nosso país. Eu vou pegar minha moto, vou rodar meus 60 quilômetros, vou chegar em casa, tomar um banho e dormir. Tá certo. Bom descanso, obrigado, um abraço, gente. Obrigado, boa noite.